Tudo bem com vocês? Então, estou passando aqui para fazer um relato, né, da minha experiência lá na China em relação ao que eu vi a respeito da inclusão de crianças com necessidades especiais. Bom, para quem trabalha, né, com crianças especiais, com atendimento psicopedagógico, né, é muito triste você verificar que existe um tabu tão grande em relação a qualquer tipo de deficiência, seja ela física, intelectual ou qualquer neurodivergência, tá? Então, a China, ela tá em atraso, eu acredito que uns 50 anos em relação às questões psicológicas. É uma questão cultural muito forte, os pais não aceitam que seus filhos tenham qualquer dificuldade, qualquer diferença, né? Então, você tem que ser o melhor. Você tem que ser o melhor, você tem que bater todas as metas. E a educação, principalmente a pública, ela tem uma carga muito grande de conteúdo. Então, é uma educação bancária, conteudista, né? Principalmente as escolas públicas. Então, não se admite que uma criança tenha TDAH, não se admite que uma criança seja autista, não se admite que a criança tenha qualquer necessidade de adaptação. Tudo é tratado como se fosse preguiça, como se fosse algo relacionado à família. Então, é muito triste, tá? Geralmente as escolas internacionais, com os pais que têm um mindset diferente, são escolas para um nível mais alto, né? Mas mesmo assim, nas escolas internacionais, você vê também esse tipo de preconceito. Algumas têm a parte de learning support, né? Que seria como se fosse uma clínica psicopedagógica, né? Onde desse apoio educacional especializado às crianças. Mas isso praticamente é inexistente nas escolas públicas, nem mesmo privadas. Então, assim, todas as deficiências são escondidas. Você quase não vê pessoas em cadeira de rodas, você quase não vê pessoas cegas andando, até porque mesmo os prédios não têm adaptação, né? Aqui no Brasil, você vai no shopping, você tem lá a cadeira de rodas, né, que você pode pegar, você tem rampa de acesso, né? O meu filho mesmo, ele sofreu um pequeno acidente na educação física e ele precisou usar uma botinha e muleta. As pessoas olhavam para ele como se ele fosse um fantasma, um ET. Porque qualquer pessoa, assim, com necessidade, não se atreve a sair na rua. Ainda mais na região que eu estava, que é uma região do Nordeste, é uma região considerada muito mais tradicional, é uma cidade menor, mas na China, o que é menor aqui para nós é muito grande, mas lá é menor, né? Então, assim, como eu estava ali não como psicopedagoga, eu estava ali como professora de educação infantil, eu não tinha autoridade nenhuma para trabalhar essas questões. Eu sinalizava, mas a cultura deles, ela impede a gente. Os professores lá não podem chegar para o pai e falar, olha, leva tua criança num especialista, né? Eles não podem falar, tá? São proibidos de falar. Eu tive casos, assim, até difícil dizer, de crianças com... você via claramente que eram crianças com deficiência intelectual, mas que os pais compravam atestados falsos, dizendo que elas eram superdotadas para que elas fossem aceitas numa instituição particular, porque a pública não aceitava. Então, tivemos um caso numa criança de um 3º ano, que era uma deficiência intelectual severa. A criança, ela tirava a roupa, ela gritava, ela batia, ela mordia, ela quebrava tudo. O professor não tinha qualquer apoio. A criança zanzava pela escola, né? Enfim, um dia que o pai esteve lá para falar com o diretor que a criança era superdotada, a criança deu um show, quebrou um quadro de vidro que quase machucou outras crianças e estava nua pela escola. Então o pai, com vergonha, porque lá existe face, que é loser face, que é quando eles se sentem envergonhados, o pai simplesmente pegou a mão do filho, foi embora e nem reclamou o pagamento, porque lá não se faz pagamento mensal. Você paga o ano inteiro. Então, você imagina, são pessoas muito ricas, principalmente em escolas internacionais. Elas pagam o ano inteiro, né? Elas são obrigadas a pagar o ano inteiro, a condução o ano inteiro, o almoço o ano inteiro. Então, é um valor muito alto que é depositado. Eles não foram buscar esse valor, de tanta vergonha que eles ficaram, porque eles compraram atestado falso, né? Então, é muito triste, né? A gente que trabalha com educação especial, com crianças, né? É muito triste você ver que ainda existe isso. Se a gente se sente triste no nosso país, quando você vê que as leis não são seguidas, né, as escolas muitas ainda não realizam o PEI, não adaptam as atividades, que as crianças ainda ficam jogadas numa sala de aula, que tem pais que não têm acesso a nenhum tipo de terapia, que acham que a escola vai resolver tudo,
Do outro lado, eu vi pior, né? Você vê as crianças completamente jogadas ou reclusas em casa e pais que realmente não aceitam, é uma questão cultural deles. Eles não admitem, eles não aceitam. Então, por exemplo, matemática. Eu percebi, eu achava, se você pensa assim, nossa, asiático é muito inteligente. Não, eles são treinados desde pequenos, né? São treinados. Então, você vê crianças de 10, 8 anos, elas estudam o dia inteiro, chegam em casa, vão dormir 10 da noite, porque tem um monte de tarefa para fazer, tá? Então, eles são treinados, eles são robotizados. São robotizados. Então, eles não conseguem pensar fora da caixinha. Se sai algum problema fora da matemática, fora das fórmulas, eles ficam loucos, eles não sabem. Então, tem muita dificuldade em relações interpessoais, tem muita dificuldade em demonstrar afeto, afeição. Então, o que dirige eles é o sucesso, é o dinheiro. Existe até um deus do dinheiro lá, depois a gente pode entrar sobre isso, né? Eles cultuam um deus lá de dinheiro. Mas eles só pensam nisso, no sucesso. Então, fracasso não é aceito. E ser diferente não é ser fracassado, né? Existem todas as técnicas, existe a ciência a nosso favor, né? Existem as intervenções, né, multidisciplinares, mas é muito difícil, muito raro lá. Então, numa cidade como Xangai, por exemplo, você tem centros caríssimos. Somente pessoas ricas têm acesso, né, a um atendimento multidisciplinar. Né? Meu filho até ajudou uma criança a ir buscar na escola, uma criança autista. Eu cheguei a avaliar essa criança lá. Eu expliquei para a mãe, não tenho licença aqui na China, mas no Brasil meu atendimento é válido, né? Eu sou formada, eu posso avaliar teu filho e fazer um documento para tua escola. Não sei se eles vão aceitar, mas eu posso fazer. Então, eu avaliei a criança, era uma criança autista nível 3, né, que necessitava de uma série de suporte não verbal, e estava numa escola chinesa, tendo que memorizar caracteres chineses, né. Então, eu expliquei direitinho, entreguei para os pais. Eram pais que já aceitavam um pouco mais, porque era uma chinesa casada com um europeu. Então, já tinha uma mente um pouco mais aberta, né. Mas é isso que eu queria relatar para vocês. Infelizmente, ainda existem países onde a neurodivergência ou qualquer outro tipo de necessidade ou de desafio não é aceito, tá? Então, assim, você não vê políticas públicas, você não tem profissionais formados, até mesmo a figura do orientador educacional, por exemplo, não tem nas escolas. Então, na escola em que eu estava mesmo, havia muito bullying. Então, essas questões emocionais totalmente também não são trabalhadas, né? Não é trabalhado o bullying, não é trabalhada a depressão. Tinha crianças que cortavam o pulso devido às pressões sociais e nada disso é trabalhado lá. Então, assim, é como se você só tivesse o intelecto, você não tem emoção e você não pode demonstrar emoção. Então, é um tipo de cultura muito difícil de você trabalhar. Até porque todas as questões relacionadas à família eram proibidas. Eu tive um problema sério, porque eu acreditei que o pai, por ser canadense, mas casado com chinesa, tinha uma mente mais aberta. Eu falei, olha, se você der demais à sua filha, se você fizer tudo aquilo que ela necessita, tudo aquilo que ela quer, pode não ser bom a longo prazo. Porque era uma criança que tinha explosões de raiva, que tinha que ser tudo do jeito dela, né, que ela não aceitava, ela mandava nos pais. O pai era o diretor da escola, mas ele só podia sair da minha sala quando ela deixava ele sair. Então, eu fui pontuar, eu nem posso dizer para vocês, eu acho que fui amaldiçoada até minha terceira geração, né? Porque eu falei que deveria ser tratado de uma maneira diferente, que aquela situação era um pouco exagerada, né? Que nós temos que também saber dizer não aos nossos filhos, para vocês terem uma noção. E ele não era chinês, era só casado com chinesa, né? Então, assim, para você ver a dificuldade que você tem de pontuar qualquer tipo de intervenção, que seja no núcleo familiar, ou seja, a necessidade dessa criança frequentar um espaço multidisciplinar, né? De ir até o neurologista. Então, assim, foi uma dificuldade muito grande. Existem facilidades enormes, são escolas com um aparato muito grande, o professor tem todo tipo de material para trabalhar, todo tipo de equipamento para trabalhar, você tem classes reduzidas, você tem apoio para pedagógico, mas as questões relacionadas a necessidades, a inclusão e até mesmo psicológicas, emocionais,
são completamente negligenciadas, né? Então, eu gostaria de relatar isso para vocês. Eu acho que é interessante vocês, em termos de cultura, saberem o que acontece lá do outro lado do planeta, né? Mas é isso, tá? Ainda existe um longo caminho a ser percorrido na nossa área, né, de inclusão, seja no Brasil, seja no exterior, pelo menos na Ásia, realmente é um atraso absurdo. É um atraso absurdo porque eles veem, né, a neurodivergência como uma doença, como algo que não se deva mencionar, né, e traz vergonha às famílias, né, se a criança não atinge aquele padrão, né, os scores, né, que eles têm que ter alta performance. Então, por exemplo, disléxico, imagina a dislexia numa sociedade onde a escrita, ela é ideograma, né? Então, você imagina a dificuldade, se nós já vemos a dificuldade no nosso alfabeto, no alfabeto ocidental, você imagina a dificuldade que essas crianças têm em memorizar os caracteres, e tem caracteres com diferenças assim mínimas. São crianças que vão ter inúmeras dificuldades para escrever, para ler, surdo mesmo. Tive acesso a pouquíssimos surdos que tentam se expressar na internet, se expressar no Instagram, mas até mesmo a surdez, né, é tratada como doença mental, né? Então, realmente, nós temos que agradecer pelo país que nós temos. Temos muitas dificuldades, mas infelizmente existem ainda localidades onde as dificuldades são ainda maiores, né? Estaremos por aqui sempre postando para vocês boas práticas na questão da inclusão, né? Na questão do atendimento com crianças com necessidades especiais. E em breve a gente vai estar de volta em Manaus. Um abraço para vocês, né? Espero que tenha acrescentado algo que vocês têm de curiosidade. Vocês podem estar me perguntando também as curiosidades que vocês têm da China, da educação infantil, né, das creches chinesas, da questão da inclusão com crianças com necessidades especiais, como estou dizendo para vocês, não existe. São poucas escolas internacionais que têm algum centro, né, de suporte para essas crianças. Mas é raro você ver isso nas escolas tradicionais, praticamente inexistente. Tá bom? Mas vocês podem estar deixando aí as perguntas que eu vou procurar responder, tá bom? Um abraço para vocês. Até mais. Tchauzinho.